O inconsciente tem cor ou é uma estrutura psíquica universal? Hoje, nós iremos descobrir, a partir da obra de Isidia Nogueira, A Cor do Inconsciente, onde nós iremos desmiuçar quais são os efeitos físicos e mentais na construção e na formação da psique do corpo negro. E para isso, trouxe meus dois colegas, Vitória e João Guilherme, para a gente ter esse bate-papo. Então, JP, é muito bom estar com você hoje, conversando sobre uma temática tão importante como a questão do negro na sociedade. De fato, é uma temática muito importante e acho que é importante a gente ter esse entendimento, essa conversa, estar aberto a esse diálogo para entender um pouco mais da situação, mesmo que sejam recortes pequenos, né, porque é um livro muito complexo, a gente não vai conseguir trazer a abrangência completa dele, mas a gente vai ter essa noçãozinha, então é muito importante, né, trazer a questão de cultura, a questão da corporeidade do negro e tudo. Então vamos para frente nesse diálogo tão importante, né? Eu acho que para a gente dar início mesmo, né, vamos entender o que foi esse processo de escravidão aqui no Brasil. Com certeza. Olhar realmente o racismo não só como um ato discriminatório, mas o racismo realmente como um extermínio, um apagamento de uma cultura, de uma linguagem. E a gente vai entender como cultura e linguagem têm o seu peso na formação da psique do indivíduo. Então, assim, foi realmente avassalador e algo que se perpetua. A gente vê também na época da instauração da ditadura militar, como a lei da vadiagem e por aí e afins, né? Exato. A gente vê que toda a cultura de origem afro-brasileira, de origem africana, ela é violentada e higienizada. A gente percebe isso com funk, com rap, onde é considerado aversivo, mas passa por um processo de embranquecimento e é aceita socialmente. E como é isso? Por que se dá isso, hein? Eu achei tão interessante quando você usou a palavra violentada, porque é justamente o que a Isildinha fala o tempo todo no livro dela. Sim. Sobre como não é sobre um preconceito, mas sobre uma violência com uma comunidade, que abrange todos os aspectos da vida dela, seja a identidade, seja a sua cultura, e que ao mesmo tempo está tão presente na cultura branca. Exatamente. No que a gente come, até na rede que a gente dorme, Exatamente. está presente. Realmente, a Isildinha, né, ela começa o livro falando sobre indivíduo, né, que não tem como nós não pensarmos indivíduo sem pensar em classe, até gênero, né. Exato. Então, quando a gente olha para a história, né, lá na filosofia e tudo, a gente vê com Descartes, quando ele introduz o conceito de eu penso, logo eu existo, né, trazendo essa individualidade para o sujeito, com Rousseau, da consciência pura. Então, o que Isildinha traz são que essas visões, ela acaba privilegiando o indivíduo em si, indivíduo concreto, né? Do latim, né, a palavra indivíduo vem de individuum, né? Como se fosse um átomo, indivisível. Então, essas questões que perpassam o social não são inclusas. Mas nessa questão de classe, a gente também só pode pensar em classe social a partir do advindo da Revolução Industrial. Que aí a gente tem a classe proletariada e a burguesia, né? Exato. Temos os trabalhadores e os burgueses. Entendemos os burgueses como aqueles detentores dos meios de produção. Então, eles são os detentores das fábricas, das indústrias, na época aqui as terras, e a massa proletariada, os trabalhadores que venderiam seu tempo em troca desse capital, né? Para trazer a sua sobrevivência, subsistência. Mas, quando Isildinha nos mostra que o negro ele não era visto como um humano, mas sim como um sub-humano, não só um sub-humano, mas realmente um objeto, trazendo o que eu falei anteriormente de Descartes, a separação entre sujeito e objeto, entre um sujeito consciente e um objeto que não possui consciência. Então, se rebaixarmos ao negro a condição de objeto, a um ser inconsciente, equiparado aos animais que se utilizava nas produções, qual o local do negro na sociedade? Exato. E aí a gente vem com a questão da construção temporal dessa cultura mesmo, sabe? O entendimento, por exemplo, você puxou essa questão da Revolução Industrial e tudo, a temporalidade ela é muito importante para a fundamentação do que cada pessoa faz nessa sociedade. E ela
por si só, dessa maneira, molda conceitos ideológicos e socioeconômicos de todas as sociedades. Baseado nisso, nós temos a ideia de que a cultura traz esse sentido, e trazendo esse sentido, ela molda na mente das pessoas que integram a sociedade como elas devem agir, como elas são vistas, os significados mesmo do que acontece no seu dia a dia e na sua nação, né, digamos assim, no seu espaço. E dessa forma, nós temos um movimento de comportamento onde essa cultura ela tem que ser concebida na pessoa. Então ela tem que ser introjetada nessa pessoa. Ao longo da nossa vida ela vai sendo introjetada, e isso em várias culturas, não só na nossa, né, mas em todas elas. Ao longo da vida a gente vai aprendendo mais coisas sobre a cultura, e esse aprendizado nos leva à ideia de como ela vem e como ela é passada, né? Essa cultura ela vai ser passada pela visão que Isildinha traz no livro, a partir da teoria de Lévi-Strauss, da sussoriana da linguagem. Ela é passada por meio da convivência social e da linguagem. E essa linguagem, trazida por Lévi-Strauss, ela traz essa ideia da necessidade do ser humano de estar sempre organizado, exato. Tem uma organização, tem uma sistematização para entender o que está ocorrendo. E isso não é à toa, né? Questão de sobrevivência mesmo. Existia essa necessidade de organização para uma sobrevivência com o passar dos anos, e não mudou, ela só foi mudando o seu enquadre, digamos assim. Não mudou a sua necessidade, só mudou a forma onde ela é enquadrada. E dessa forma, esses comportamentos, eles acabam conduzindo a cultura a essa ideia concebida, e como ela é concebida por toda a sociedade está mergulhada nela, está envolta nela, então ela só consegue pensar dessa forma. Só tem essa ideia até, pelo menos, sair dessa caixa e tentar pensar de uma forma diferente a partir de movimentos de revolta que foram causados, né, foram e houveram durante a história durante muito tempo. A partir desses movimentos que a gente começa a sair dessa prisão que a cultura gera, sabe? A cultura, ela funciona como uma grade que separa essas questões, né? Então, esses significantes, eles são separados a partir da cultura, e muitas vezes eles vão ser postos a visões de adesão ou a visões de afastamento. E diante da história, como já foi trazido, né, a gente vê essa questão da negritude como a figura máxima de afastamento, sabe? Enquanto a visão do branco, ela é a figura máxima de adesão. Justamente como o JP estava trazendo essa visão do homem em si. E como o negro ele é trazido como uma visão de afastamento, tudo que vem do negro é afastado, e tudo que vem do branco ele é aproximado. Nós temos a visão de que o branco, durante a história, se a gente for analisar os livros de história, ele é visto como a parte cérebro, digamos assim, né? Ele é o cérebro, ele funciona é universal, como... né? Exato. Ele é o sujeito da Ele é o situação. sujeito, Exato. Ele funciona de forma a pensar como pensador, ele funciona de forma política, ele funciona de forma intelectual. Então, essa visão de protagonista mesmo, sabe? Enquanto o negro, ele é tirado de lado, né? Digamos marginalizado, assim. Marginalizado, né? exatamente. Essa é a palavra. Muito obrigado. Então, tipo, quando uma coisa que você falando da sua fala, que eu lembrei, né? Dessa questão da cultura, de como a gente vê como a sociedade, ela não é dada, mas ela é concebida. Exatamente, ela é concebida. Então, se temos uma sociedade, voltando uma coisa assimilando, né, entre cultura, indivíduo, sociedade, tem Isildinha traz a questão a noção do Estado, né? Que o Estado seria esse guardião, né, da vontade dessa sociedade. Sim. Então nós, seres livres, nós iremos votar e decidirmos, né, quem vai ser o grande representante da nossa sociedade, que vai comandar e executar as leis das vontades de todos. Mas pelo que a gente está conversando aqui, debatendo, eu estou vendo que a questão da branquitude, né, essa adoração à brancura, ela sempre esteve presente em nossa sociedade. Sim. E trazendo lá, né, pelo livro do Marx, vemos que a nossa sociedade é uma sociedade dominada pela burguesia. O Estado é burguês. Então, quando a gente pensa que a política ela não dá certo aqui no Brasil, ela dá muito bem, ela dá muito certo.
Só que só para alguns. para a classe privilegiada. Não é muito difícil a gente ver, por exemplo, como medidas políticas como a escala 6x1, a redução do imposto de renda para alguém ganhar até R$ 5.000 e a taxação dos super ricos, tem uma aprovação baixíssima e muito difícil de ser recorrida, diferente do que aconteceu recentemente, da PEC da blindagem, né? Exato. Onde os próprios vereadores votaram. E assim, é um absurdo como esses fenômenos eles ocorrem e através de como a Isildinha traz nessa visão dos significações, ela traz para um lado do lacaniano, né? Que o Lacan, quando a gente traz essa noção do inconsciente, né? Enquanto permeado pela linguagem, permeado por significantes e significados, enquanto o significado seria o objeto em si e o significante seria o valor que eu atribuo a ele, né? Vem muito nessa questão da cultura. Sim. De que se realmente a cultura é um processo sócio-histórico demarcado pelo nosso tempo, onde, através de valores, de signos, a gente vê aquilo que é negativo e positivo, então, mesmo com a retirada do racismo, ainda há resquícios nos inconscientes do sujeito. Com certeza. Que vão permear e vão repetir esse racismo. Com certeza. E é interessante pensar nisso porque até em representações culturais nossas mesmo a gente vê isso. Eu tinha pego um trecho de uma música de Jorge Aragão, Identidade. É uma música muito famosa e ela traz justamente essa visão de que ela é mais atual, né, em comparação ao tempo da abolição, entre aspas, ela traz a ideia dessa continuidade da submissão negra, entende? De, tipo assim, os espaços onde a pessoa pode entrar, onde ela não pode entrar, como por exemplo na fala, elevador é quase um templo. Vê que é um objeto de tipo assim, não pode estar dentro, você não pode permanecer, porque senão você vai ser julgado, você pode até ser ressachado. E ele continua, sai desse compromisso, não vai no desserviço. Se o social tem dono, não vai não. Trazendo mais falas, né, ele traz a questão de temos a cor da noite, filhos de todo açoite, fato real da nossa história, trazendo essa questão da violência que foi sofrida e da marginalização que foi sofrida pelos negros. E também, por último, mas eu acho que é a frase mais impactante dessa música, ser negro de alma branca para você é o exemplo da dignidade. Não nos ajuda, só nos faz sofrer. Nem resgata a nossa identidade. Então, a gente vê como a questão da branquitude ela é exaltada. Então, ela é desejada. Exato. Então, desejada. Os negros que infelizmente têm que ser submetidos a essa posição de embranquecidos para serem reconhecidos perante a sociedade, para serem vistos como alguém que tem valor de fato, sabe? E mesmo que seja intrinsecamente, porque por fora as pessoas não deixam tanto transparecer isso, mas se você for ver no dia a dia, é basicamente o que acontece, né? Tá no nosso inconsciente, no nosso imaginário. Exatamente. Inclusive, fazendo o link com o que o JP tinha falado antes, sobre a questão de tratar o negro como um objeto, se pá um animal, eu vejo ainda como pior, porque o animal você ainda coloca dentro de casa, você cuida, você tem um afeto, mas o negro não. Ele fica nessa questão de ser um objeto, de ser um instrumento para ser utilizado. E aí a gente pode pegar até mesmo a ética kantiana, que fala justamente para a gente não tratar o outro como um objeto, como um fim, como um meio, na verdade, para um fim nosso. Sim. E a gente ainda vê essa permanência na nossa sociedade. A gente está falando do passado, mas será que é passado mesmo ainda? Então, sobre essa música do Jorge Aragão, né? Jorge Aragão? Jorge Aragão. Lembrou lá no final do livro da Isildinha, tem estudos de caso, né? Sim. E ocorre que um desses estudos de caso, o caso número 2, uma mulher vai até o consultório da Isildinha, se ver que ela é uma mulher negra, sai, mas logo em seguida retorna para ela ligando, desculpando por não ter falado na hora, né? Uhum. E que quem precisava de acompanhamento era o filho, ou acho que era a filha, e ela não... O segundo relato do que ela trazia era a dor de uma mãe de ter sofrido e ter vivido racismo na pele, ver que sua filha estava sofrendo racismo também. E qual foi o processo, qual foi o mecanismo de defesa que a Isildinha nos traz muito, realmente essa identificação.
é esse internalização do ideal do eu branco para sofrer. Porque ela sabe, porque quando o negro ele é colocado nessa classe, nessa subclasse, nesse subalterno, ele só consegue se identificar com quem está na classe dele e com o branco, como algo correto. Como algo desejante. Então ele se identificar com quem é da classe dele é ele relembrar o estado de vergonha de si, esse estado, essa agonia dentro de si. E isso é muito forte para o inconsciente da gente, pegando a teoria psicanalítica, né? Inclusive, isso me lembrou do conceito de esquema corporal de Douto, que a Isildinha traz no livro, que é justamente isso, da gente ter uma ideia de espécie, né? Que nos trataria todos como iguais, só que como o negro pode ter isso se ele foi marginalizado, desde que a gente conhece a história por história. Sim. No caso, com a presença do branco, né? Então, a gente traz justamente para isso. Para uma negação do seu físico corporal negro e o branco como um desejante, porque é o branco que humaniza. A gente pode pegar na cultura, por exemplo, padrão de beleza. A gente joga mulher bonita no Google. O que é que vai aparecer se você for imagens? Uma mulher branca. Uma mulher branca, 1000 mulheres brancas. Assim, a gente tá tendo uma modificação social, claro, a gente não pode negar isso, mas não chegar aos pés do que ainda precisa ser feito, entendeu? Com certeza. Só olhar para o nosso curso também, para nossa graduação, a gente vê muito pouco, quase nenhum intelectual negro. Sim. Com certeza. É muito difícil, você tem que realmente procurar, ir atrás. Pegando até o ensino médio. Até aqueles que são negros, que a gente tem, quando a gente vai pegar, por exemplo, um livro, eles estão embranquecidos. Sim. Eles são tratados Sim. como brancos. Sim. Isso é realmente muito dessa hegemonia branca. O que a Isildinha traz, que eu acho genial, assim, é quando ela fala que a branquitude, a brancura, né, ela se apossa da ciência, da religião, da arte e até da psicanálise, Sim. como medidas civilizatórias, como se eles trouxessem realmente A luz, a né? razão, né, o iluminismo. Exato. Sim. E a gente ainda tem uma camada, né? A gente tem a branquitude e tem a camada dentro da branquitude, que seriam os homens cisgêneros, Sim. Sim, sim. heterossexuais. Que a gente ainda vem, se a gente for entrar no debate Sim. de gênero, porque no final de tudo não tem como a gente pensar no indivíduo sem não pensar em raça, classe e gênero. Sim, Exato. com certeza. Então que tem toda essa questão de quem sofre mais opressão, né? E aí a Isildinha, como uma pioneira, né? Ela traz esse debate como uma mulher, como é a psique, né? Como é o tratamento, como é que a norma trabalha sobre esse corpo dessa mulher negra, né? Que ela não é vista por ser mulher e Sim. ser negra. Numa sociedade muito rechaçada São pelo dois patriarcado, né? Dois Exato. alvos São nas costas dela. duplo apagamento, Exato. né? Exatamente. E acho que deu pra Falar um pouco sobre o que Sim. ela quis trazer, né? Assim, falta bastante coisa ainda. Falta Bastante coisa. falta. E é interessante que vocês leiam o livro, porque, Sim. se vocês tiverem interesse também, né? Porque, de fato, é uma literatura muito rica. Ela fala muito, muito bem sobre essas questões. É um pouco densa e difícil de entender, mas dá pra mastigar, com certeza. E é um debate que muitas vezes não é trabalhado no curso. Não somente no nosso curso, que é o curso de psicologia, mas nas demais áreas. E até mesmo na nossa cultura, no nosso dia a dia. Então, vale a pena ter esse enriquecimento. Ocorre um fenômeno, né, que a gente percebe na psicologia, ainda mais na psicanálise, assim, sobre a questão das autoras e autores negros. O que a gente vê é um epistemicídio, um suicídio epistemológico, né, um epistemicídio, onde todos esses saberes que são produzidos por intelectuais negros são realmente apagados, são deletados. Sim. Se a gente for olhar e pensar na questão da humanidade, como é que é o surgimento da humanidade? É na Grécia. Surge na Grécia. O surgimento da humanidade. O surgimento, sabe? O surgimento. Tem a questão que a gente fala, né? Que o berço da humanidade Sim. na Mesopotâmica, mas a realidade no livro de história, O que é tido como cultura começou lá. cultura- A cultura começou a ser construída Sim. lá. o que é normal, né? O que a gente vê como normalidade realmente é a brancura.
A gente até traz para a Sim. questão dos nossos conceitos, né? Sim. Sempre quando a gente pensa num conceito, ele se materializa, né? Se fosse pensar numa pessoa, aquele forma de conceito ser vai um branco. abarcar, Sim. vai ser um branco, vai É. ser uma pessoa Faz parte branca. do nosso imaginário, tá no nosso inconsciente coletivo. Até porque pra gente entender a representação do negro na sociedade hoje em dia, a gente tem que voltar pro passado. Tem que voltar para a questão da escravidão, que o negro não só servia como uma mão de obra, ou seja, era um instrumento, como também isso acabou influenciando a imagem que a gente tem dele, a Sim. imagem do inconsciente. Sim. A gente tem, por exemplo, o Contino, que era um médico francês, que veio para o Brasil. Ele dedicou basicamente os trabalhos dele a encontrar uma forma de incapacitar mentalmente o negro, para meio que justificar as condições dele como naturais dele. Tipo, o negro ele tá roubando porque Sim, ele é sim. assim, o negro ele tá matando porque ele é assim, ele não tem uma ideia de moral, ele não tem uma ideia de família. Mas, pô, quais são as condições sociais que estão Exatamente. abarcando isso, entendeu? Eu vejo muito isso com Cesarino Lombroso, né? O pai da criminologia, que o que ele faz é exatamente isso. Ele Sim. faz um recorte, uma Sim. pesquisa de recorte social nas áreas Jurídico. exatamente. Ele faz, a gente viu isso na matéria de psicologia jurídica, Sim. né? Sim. O que Lombroso faz basicamente é um recorte social, se eu não me engano, na Itália, nas camadas mais vulneráveis. Itália mesmo. Sim. Então, ele vê se ele vai, ele meio que foi já tendencioso, né? Vamos e convenhamos, ele tinha essa intenção, é o famoso, né? Até A porque- frenologia, o racismo científico, Sim. Sim. que ele faz isso e a gente aprende no nosso curso até hoje, em 2025. Sim. Então, Sim. realmente, o racismo ele ainda opera e opera Sim. muito Com bem. certeza. O homem, ele tá constantemente procurando maneiras de justificar você instrumentalizar o outro. Sim. Você utilizar o corpo como um meio. Sim, e a gente vê isso na cultura como referência, por exemplo, o filme Ió Paió, ele traz é uma das cenas mais marcantes, eu imagino, da Muito atualidade, boa, né? muito Aquela boa, cena boa. do Lázaro Ramos e do Wagner Moura, do Wagner Moura falando pro Lázaro Ramos, né? Aquela famosa fala, você é negro, você é negro, você é negro, Sim. e o Lázaro Ramos trazendo a volta, né? Que seria justamente o entendimento que nós deveríamos ter, sabe? De tipo assim, beleza, eu sou negro, beleza, você pode estar falando, pode estar tentando diminuir a forma que eu sou pela cor da minha pele, mas não é assim que funciona, nós somos iguais, sabe? Nós temos que ser tratados como iguais, porque não faz o menor sentido essa segregação, sabe? Essa diferença não cabe mais para os dias de hoje, sabe? Por isso é tão importante a gente fomentar diálogos como esse, nas diversas Sim. camadas da sociedade. Com certeza. Para que essa conscientização, ou esse insight até mesmo, né? Mesmo se a pessoa já for consciente, se concretize em atitudes. Sim. E não só em pensamentos ou suposições. E é interessante porque às vezes é trazido como comédia, como o filme justamente é. E lembrei até de uma fala que você contou, você falou do negócio do suicídio epistemológico. A gente estava conversando antes de uma aula, ele estava falando sobre essa questão do suicídio epistemológico. E a gente brincou, né? Quantos milhões de autores e autoras negras já não foram Sim. excluídos ou tiveram seu trabalho roubado? Isso em tom de brincadeira, mas era algo que de fato preocupa, real. sabe? É real. De fato preocupa e é real, sabe? Sim. Então é preocupante, a gente tem que pensar mais sobre isso de fato, como você está trazendo muito bem. E não somente nessa questão da literatura, mas, por exemplo, no cinema. A gente tem o caractere, por exemplo, do melhor amigo negro. Que ele tem um branco, que é o protagonista, e tem o melhor amigo, que é o Sim, negro, que tá lá sim. apenas como um apoiador do branco. E aí tipo, passa aquela mensagem que, tipo, olha como somos inclusivas. Mas Sim. estamos mesmo? Pautada a gente vê muito como, se a gente trazer pro cinema e tal, né? É muito pautada pelo consumo, né? Sim. Que é o resultado de toda essa sociedade capitalista. De uma indústria cultural que tá por trás do que a gente consome. A gente Exatamente. acha que escolhe, mas não escolhe. É escolhido pela gente. De fato. E isso volta à questão da cultura, como o branco ele era visto como intelecto, consequentemente o negro ele era visto como material de trabalho, de laborar e de esforço obrigatório, sabe? Entre aspas, obrigatório. Eu vou mais além, porque no livro da Isildinha, elas nos mostram que o negro ele nem entra nessa característica, nessa classe trabalhadora, ele entra mais do loop empresário, que é a pessoa que vende sua força de trabalho por meios capitais não convencionais, no caso, marginalizados. Sim. Com a prostituição, o roubo. Sim. Então, nem nessa transição, quando ocorre o processo de transição, né, para o capitalismo, o negro ele nem se encaixa na classe trabalhadora. Ele E
inferiorizado ainda mais. Exatamente. Eu acho que para finalizar nossa conversa aqui, Sim. a famosa frase do Malcolm X, né? Sim, ela encaixa muito bem. Exatamente. Não há capitalismo sem racismo. Por quê? Sim. No capitalismo, se alguém vai ganhar e o outro vai perder, Sim. o racismo surge como uma justificativa, como uma Com legitimidade de opressão e violência sobre Sim. outros. E a gente vê como tem tanto esse caráter da alienação, né? Sim. Por conta de um mercado, do valor, desse modelo capitalista, de ser de competição, traz voltado que somos indivíduos inerexamente, né, intrinsecamente individuais, no sentido que, de um sistema de competições de lucro, Sim. a gente vai pensar no nosso individual, não no coletivo, né? Sim, É de aquela fato. máxima. É isso, pessoal. Finalizamos nossa conversa por aqui. Por favor, leiam um livro. Ele é muito importante, ainda mais se você for psicólogo. Ele traz essa questão das como é que o inconsciente, a subjetividade, a cultura, ela influencia e perpassa, né, as questões dos atravessamentos. Então é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa? Pode ir. Só reafirmando, leiam um livro, gente. Vai ser de um enriquecimento cultural. Vai proporcionar um insight muito maravilhoso. Mesmo se você não for psicólogo, pra sua vida, entendeu? Sim. Então, muito obrigada por terem assistido até aqui. É isso, né, galera? De fato, agradecer pelo apoio de vocês, pela view de vocês. Não só o livro, mas debatam sobre as pautas sociais, porque é muito importante a gente estar inserido nisso. Às vezes pode parecer que não vale a pena, mas sempre vai valer a pena. A gente tem que entender, a gente tem que estar engajado para poder nos posicionar e lutar pelo que a gente acredita, sabe?